para investimento no exterior, que acaba sendo um mercado bem diferente aqui do Brasil, o que você acaba vendo, principalmente para iniciante, que é mais fácil investir através de ETF ou ir atrás de escolher as ações mesmo? Eu tenho uma opinião que as pessoas não gostam muito, da minha opinião. Que é assim, por que você tem que investir no exterior? Você tem que, de fato, investir no exterior? Não, acho que você não tem que investir no exterior. Ah, por que não? Por quê? Por que você vai investir no exterior? Ah, Mira, porque eu tenho que dolarizar a minha carteira. Já está errado. Ah, eu vou investir numa boa empresa, numa empresa de tecnologia que tem um projeto como a NVIDIA, com inteligência artificial. Então, beleza, você está investindo na empresa que tem uma baita perspectiva e não é porque está no exterior, você está investindo numa baita empresa. Faz total sentido. Por quê? Porque muita gente pensa assim, vou dolarizar, vou investir no exterior, porque simplesmente que eu tenho que investir no exterior. Você pode comprar qualquer porcaria lá, ah não, tá. Você tem que investir numa boa empresa. Uhum. Ah, empresa de tecnologia. Cara, você não tem no Brasil. Se você não investir nos Estados Unidos, você não tem onde investir. Vai pegar um Intelbras. Você vai pegar Positivo, Intelbras, cara, que nem é empresa de tecnologia, né? Entendeu? Você vai tentar... computador é diferente. Você vai tentar e não é a mesma coisa. Pô, a Positivo faz computador, a Apple também faz, né? Aí você, a Apple é Positivo. Entendeu? Quando você está pensando em empresas de qualidade, eu acho que faz total sentido. E aí, o país que você está investindo, pouco importa. Porque você está investindo numa boa empresa com boa perspectiva. Ou, eu vou investir num ETF de renda fixa porque lá nos Estados Unidos ele está pagando uma taxa muito grande, muito alta. As Treasuries lá nos Estados Unidos está pagando taxas altíssimas comparadas aos últimos anos. Então, você está fazendo um movimento consciente, buscando uma remuneração ok, dentro de uma perspectiva de que o dólar aqui a gente não acredita que vai cair, vai ficar aí. Saiu no Boletim Focus aí, a perspectiva dele terminar o ano em 4,95, se não me falha a memória. Então, dólar tende a ficar estável, uma alta remuneração, beleza, faz sentido. Não é dolarizar a carteira, é investir em ativos que tenham boa perspectiva numa economia que tem perspectiva de crescimento, é uma economia muito forte. Beleza, aí eu acho que faz sentido a escolha de boas empresas e bons ativos numa economia crescente. Não é simplesmente dolarizar a carteira. Por que eu sou contra dolarizar a carteira? Não é que eu seja contra, é que as pessoas não fazem conta. Pensa comigo, você tem 100 mil reais. Eu sempre dou esse exemplo, já falei várias vezes. Você tem 100 mil reais, aí você pega 90 mil e você investe em vários ativos. E aí você pega 10 mil reais e você bota em dólar. Dolarizou a carteira. Com a ideia de proteger sua carteira, né? Porque a ideia é essa, né? Proteger, porque senão, por que você está dolarizando? Beleza, protegi minha carteira. Então, significa que se sua carteira cai 10%, de 90 mil para 81, o dólar vai subir de 10 para 19 e aí você continua com 100 mil. Se a sua carteira cai 10%, como é que o dólar vai dobrar de valor? Porque ele vai ter que sair de 10 para 19, ele vai ter que praticamente dobrar. Se o dólar dobra de valor, sai de 5 para 10 reais, sua carteira não cai 10%. Ela cai 80, 90. Aí não faz sentido. Aí você vai falar, então vou botar 50% em dólar, 50% em real. Tá bom, então se o real sobe, o dólar cai, fica no 0 a 0. Se o real cai, o dólar sobe, você fica no 0 a 0. E vai ficar eternamente no 0 a 0, é mais fácil botar no Tesouro Selic. Sim. Então, essa questão de dolarizar, de proteger, não é bem como as pessoas imaginam. Realmente, eu vejo a questão da dolarização para investir numa economia mais crescente, realmente escolher bons negócios ou investir em ETF que replica o S&P 500 mesmo, aportar todo mês e esquecer. Mas dessa forma, realmente com uma proteção não funciona, não faz muito sentido. Assim, pra gente falar de proteção, a gente tem que falar de dados, de informações mais técnicas. Você tem que calcular o beta do ativo o beta da sua carteira, o beta do ativo que você está usando como proteção para ver se aquilo ali tem alguma relação e para ver até que se esse beta é válido, para saber se o beta, de repente... O beta é a medida de sensibilidade, o quanto a sua carteira vai se mexer em relação àquilo ali que você está você tá usando como proteção. E aí, ele se mexe muito. Então, você não vai usar a mesma proporção, 1 para 1. Você pode botar bem menos. Ele se mexe pouco.
De repente aqui você vai ter que botar muito mais, entendeu? Então o beta é essa medida de sensibilidade. Você pode fazer a proteção com dólar, com o próprio Ibovespa, com outros ativos. Você tem ativos dolarizados na sua carteira. Você tem Vale, que é dolarizado. Você tem Klabin, Suzano. Você tem um monte de empresas que estão focadas no exterior. VEG é uma empresa que também tem foco bastante no exterior. Então, você tem como equilibrar. E, de repente, sua carteira já tem isso. Eu tenho VEG na minha carteira. Então, minha carteira ela já tem exposição. Eu tenho Klabin. Ela já tem exposição ao dólar. Será que, sem fazer conta, eu sei o quanto é esse movimento e simplesmente botar lá em dólar eu protejo a carteira? Não. Tem que fazer um mínimo de conta. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer o que quiser. A modelagem matemática permite que a gente faça o que quiser. Só tem que fazer as contas para fazer direito. Uhum. E o que você vê, por exemplo, de investir lá fora via ETF no S&P 500? Você acha mais interessante pegar uma cesta diretamente, não ter que se preocupar com isso? Ou você vê que vale a pena o cara escolher as empresas de fato? Assim, escolher as empresas de fato é interessante. O problema é que nos Estados Unidos a gente tem mais de 4 mil empresas, né? Por isso que o mercado de ETF é tão interessante. E como o mercado de ETF, diferente do mercado de ETF no Brasil, que até cresceu bastante nos últimos 3 anos, mas ainda é muito pequeno se a gente comparar com o mercado americano, eu acho que lá nos Estados Unidos é muito legal investir em ETF, porque você consegue segmentar o nicho que você quer. Eu quero as empresas desse grupinho aqui. E aí você tem o ideal é que você tenha alguma perspectiva para aquele setor da economia. Lá no site do professor Damodaran, que é o papa do valuation aí no mundo, ele tem os dados, projeção para os setores da Bolsa Americana, então você consegue ter algum direcionamento. E aí você consegue fazer escolhas mais interessantes desses ETFs. Pegar um ETF da Bolsa toda americana, dá para fazer quando você acredita assim, eu acho que a economia americana vai crescer. Mas eu acho que faz mais sentido você pegar ETF de setores. ETF do setor de tecnologia. Tá, tudo bem, você pode comprar Microsoft, Apple, Nvidia, algumas empresas, mas você pode se expor ao setor inteiro via ETF, que eu acho bem interessante. Acaba sendo um mercado que a disrupção é muito maior do que, por exemplo, no Brasil. Você pega o Brasil, commodity, energia. Lá fora, querendo ou não, você vai ver as empresas, as maiores da Bolsa Americana 20 anos atrás e hoje, se não me engano, são 2 ou 3 que são as mesmas. Então, e no Brasil não mudou nada. E no Brasil, exato. Então acho que lá fora, investindo via ETF, comprando uma cesta de ativos é mais interessante por conta desse mercado que acaba mudando muito mais rápido que o Brasil. É mais fácil de acreditar que o setor de tecnologia vai continuar crescendo do que outros setores. Porque o setor financeiro vai crescer? Vai, porque a gente não vai deixar de usar dinheiro. Só que cada vez mais a tecnologia vai estar presente. Sim. Então ela vai estar permeando tudo aí que a gente vive e faz. Por isso que um ETF de tecnologia nos Estados Unidos eu acho bem interessante. No Brasil, vai ter, se tivesse um ETF positivo, entendeu? E outro ponto que eu vejo foi que acabou mudando um pouco minha visão depois que eu vi o filme da BlackBerry, não sei se você já assistiu, que basicamente mostram que eles do zero pegaram, acho que quase 50% do mercado de telefonia lá fora, aí veio a Apple e acabou com tudo, hoje eles têm zero. A BlackBerry não existe, né? Não existe mais, então eu penso, será que algum dia, sei lá, tem muita gente que gosta de investir em Apple, não pode ter outra empresa que vai chegar e vai disruptar isso rapidamente? Eu acho que é possível. E aí se você olha a Apple e as ações caíram quando lançaram o iPhone 15 com conector USB-C, né? Porque ela deixou o padrão do Lightning, que é o conector proprietário, para usar um padrão de mercado. Então ela perdeu um pouco dessa diferença, exclusividade, coisas que só ela fazia porque ela teve que se render à tecnologia. Teve que se render à regulamentação lá na Europa, se não me engano, que obrigava todos. E na China, ela começou a fazer promoção. Ela aumentou, os últimos resultados dela mostrou uma recuperação, um aumento de vendas na China, porque ela começou a fazer promoção e vender mais barato, que também não é a característica da Apple. Ela vende caro, que são produtos muito exclusivos, de alta qualidade, mas você começou a fazer algo diferente. Será que a Apple vai ser a Apple daqui a sei lá quantos anos? Não sei. A própria Microsoft, era o patinho feio, ninguém mais vai usar o Windows, o Android vai acabar com o Windows em todos os, até no computador vai botar Android, não sei o quê, e aí veio com a OpenAI aí, inteligência artificial. Sim. Então, é difícil de você saber exatamente o que vai ser. Um ETF, você tá pegando ali a cesta dos grandes, dos maiores, a Nvidia. Tudo bem, vocês gostam de game, igual a mim, a placa da Nvidia lá, a GeForce, a baita placa. A gente sempre olhou
a NVIDIA por isso. Já conhecia de antes, agora todo mundo passou a conhecer por conta da inteligência Mas a gente só pensava né? nisso, né? Uhum. E aí depois começou a vender um monte de placa de vídeo para fazer mineração de Bitcoin, de criptomoeda. Caramba, ficou até caro, ficou difícil de comprar placa de vídeo. E aí, do nada, caramba, inteligência artificial. Eles lançaram essa semana a nova geração dos chips que vai impulsionar a inteligência artificial de todas as grandes plataformas, Meta, Google, Facebook, todo mundo. Mais tecnologia, NVIDIA. Pô, mas você ia apostar na NVIDIA 2 anos atrás? 3 anos atrás que ela ia fazer? Não ia, né? Sim. Até 2 anos atrás ninguém nem falava de inteligência artificial dessa maneira. Por isso que o ETF, eu acho que ele é, sim, interessante para que você se exponha nesse setor gigante, pulsante, que vai desenvolver, mas que é difícil de você acertar o timing ali. Você não precisa acertar qual que é a empresa, tá? Você expondo o setor e é isso. Eu gosto de acertar o time, eu faço market time porque eu sou analista gráfico, né? Então eu vejo ali momento que as médias se cruzaram, quando reverteu da tendência de baixo para a tendência de alta, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço todo dia. Mas eu não recomendo para o leigo, é mais fácil, compra um ETF, surfa aí o crescimento da economia, é mais tranquilo, poupa mais a saúde, não precisa ser louco que nem eu.